Olá, meu nome é Carlos Henrique Simões de Souza. Sou graduado em Física e Biologia pela Faculdade Souza Marques, com título de mestre e doutor pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria. A minha produção acadêmica durante as duas titulações no IARD conta com 32 trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais, 10 publicações em anais de congresso, 10 publicações em revistas indexadas, uma participação no grupo de trabalho que desenvolveu a norma 6.12, requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de radioterapia e medicina nuclear veterinária da CENEM, a primeira norma especificamente para medicina nuclear veterinária, uma patente depositada em conjunto com o IRD. Minhas linhas de pesquisa são a medicina nuclear e a metrologia, e atualmente sou membro e consultor do grupo de pesquisas IRTEC, um grupo de pesquisadores arrojados que produzem pesquisas avançadas e inovadoras em diversas áreas, como a medicina nuclear, a metrologia e a veterinária. Abaixo deixo o link do meu currículo Lattes, caso queiram mais informações sobre a minha produção científica. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, o nível de desenvolvimento de um país pode ser representado pela disponibilidade de procedimentos nucleares para animais. Essa foi a motivação que nos levou a pesquisar sobre o desenvolvimento e a implantação de um serviço de medicina nuclear exclusivo para equinos. Essa tese foi defendida em fevereiro de 2022 aqui no IRD. Os objetivos da pesquisa foram projetar uma instalação única e original, estudar e desenvolver uma liga com densidade específica e resistência mecânica compatível ao tamanho e à força dos animais, implementar protocolos para a realização dos procedimentos cintilográficos, desenvolver uma função ou matriz para protocolizar as atividades específicas a serem entregues aos pacientes, conhecer as taxas de doses recebidas pelos indivíduos ocupacionalmente expostos durante os procedimentos cintilográficos e o gerenciamento dos rejeitos radioativos e tornar-se uma referência para a criação de norma específica. Essa foi uma pesquisa multicêntrica que contou com a participação da Coordenação Geral de Instalações Médicas e Nucleares da CENEM, da Clínica e Laboratório Horst Center e do Instituto de Radioproteção e Dosimetria da CENEM. A primeira fase da pesquisa foi a confecção de um projeto que contemplasse as legislações sanitárias e de proteção radiológica. Para isso, foi montada uma equipe multidisciplinar que contou com profissionais das áreas de engenharia, arquitetura, medicina veterinária, medicina nuclear e física médica. O resultado do trabalho foi uma instalação que continha todas as estruturas obrigatórias e normativas, como as baias de espera de pacientes injetados que aguardam a metabolização do radiofármaco, uma sala de exames ampla e segura, onde a gama-câmara e o animal pudessem se movimentar tranquilamente, uma sala de radiofarmácia estruturada e equipada para a sua função, e também uma sala de espera para os proprietários e tratadores que acompanham o exame do seu animal. Para a pesquisa da resistência mecânica da liga baritada, nós confeccionamos 4 traços onde variamos em 4 vezes apenas o agregado cimento. Nós estávamos preocupados com a densidade da liga e com a sua propriedade de atenuação, e o resultado foi uma variação média de 20% da densidade. Para a confecção dos traços, nós utilizamos as medidas da construção civil, ou seja, uma lata de 18 litros, nós utilizamos também o cimento CP2 F32, que tem um poder de cura maior, e a areia fina, que dá um melhor acabamento. Os corpos de prova foram confeccionados nas espessuras de 5, 10, 15 e 25 milímetros. O arranjo experimental contava com suporte para as placas de barita, posicionado a 1 metro da fonte de radiação e a 15 centímetros da câmara de ionização. Os corpos de prova foram expostos a feixes de fótons de 70 e 120 kVp. Para a determinação da função de individualização das atividades prescritas, utilizamos o peso dos animais, que variaram de 374 kg a 573 kg. Foram utilizados nessa pesquisa 2 brasileiros de hipismo, 1 manga larga marchador, 2 puro sangue inglês e 1 quarto de milha, sendo 3 de sangue morno e 3 de sangue quente. Essas características eu explicarei mais à frente. Para o estudo das taxas de dose dos exames e rejeitos, foi utilizado um monitor portátil de radiação fabricado pela Ludilum, modelo 14C e sonda detectora de janela terminal.
O instrumento foi posicionado para as medições a 1 metro de altura e a 1 metro de distância do animal em 10 posições diferentes. 2 medições adicionais foram realizadas a 20 centímetros de distância e localizadas sobre os rins do animal. Estas 2 medições serviram para validar a meia-vida efetiva do radiofármaco utilizado nos exames e as medições realizadas pelo inverso do quadrado da distância. A meia-vida efetiva do radiofármaco utilizado nos exames para cavalos já havia sido definido para humanos como 4,88 horas. No entanto, não há nenhuma informação sobre a meia-vida efetiva desse mesmo material em cavalos. Dessa forma, nós estudamos também a meia-vida efetiva. Verificamos o débito urinário, a capacidade da vesícula urinária, o volume médio de micção e determinamos que em aproximadamente 3 horas seriam 8 micções por dia, mais ou menos, daria o equivalente a 20 litros por dia de urina. Bom, o resultado do projeto foi a construção de uma área anexa ao centro de imagens que já existia, composta de radiologia, ultrassonografia e ressonância magnética, com acesso distinto. Toda essa área circundada de vermelho, a área da medicina nuclear, é uma área controlada, e a pequena área vermelha que tem ali é a área da radiofarmácia. O projeto ficou muito próximo do planejado. Aqui a gente consegue visualizar a entrada principal com a sinalização de proteção radiológica. Aqui as baias exclusivas já no interior do serviço de medicina nuclear. São as baias exclusivas para pacientes injetados e o piso emborrachado, as portas blindadas e de segurança e o depósito de rejeitos exclusivo para a área da medicina nuclear. O acesso para a sala de exames. Como pode ser visto, a sala de exames é bastante ampla, a iluminação e a climatização são artificiais, existem 4 pilares que sustentam os trilhos de movimentação do detetor e do console de aquisição que estão presos à estativa. O piso é vinílico e não sei se vocês notaram, mas não existem janelas nessa sala para que não haja distração do animal e possa colocar em risco as equipes técnicas que estão trabalhando. Na radiofarmácia, pisos e paredes impermeáveis, lisos e não porosos, conforme a legislação sanitária e de proteção radiológica. A gente pode verificar o ativímetro, a pia de 40 centímetros de profundidade com torneira de acionamento não manual, a bancada com material liso e impermeável e a área de manipulação e estoque de fontes. A exposição dos corpos de prova aos feixes de 120 kVp com energia média de 56,4 keV demonstrou um poder de atenuação de 76% ao valor original. Então, como resultado da resistência mecânica dessa liga, que nós modificamos o agregado, nós temos um aumento em 4 vezes da sua resistência mecânica, uma diminuição na densidade de 19,5% de média e uma diminuição de 26% no poder de atenuação. Bom, com os valores das medições, nós pudemos determinar as camadas semi-redutoras e desce-redutoras para esses traços que nós estudamos e determinar um fator de conversão em equivalência para essa liga estudada. Das diversas implementações de procedimentos que foram desenvolvidos e adaptados para esse tipo de exame, as mais relevantes foram as retiradas das ferraduras, dos ferros, sabendo que o aço atenua 50%, as ferraduras de alumínio 20% e as de plástico 10%. Todo paciente, antes de receber o radiofármaco, calça botas plásticas e tem os membros envoltos em ataduras para evitar contaminações provenientes de micções. Eles recebem o material, aguardam na sala de espera, nas baias de espera de pacientes injetados, de animais injetados, e quando saem são retirados e entram nas salas já sem essas botas.
O procedimento é realizado com o animal sob sedação. Um acesso no pescoço é mantido durante todo o procedimento. Por ele são administrados os anestésicos durante o procedimento, se necessário, e também o radiofármaco. Durante o procedimento, é comum os animais urinarem, uma vez que eles estão sedados e relaxados. Os sinais da micção são perceptíveis. Para isso, existe um balde de cabo longo, onde um profissional recolhe essa urina, deposita depois nos tambores plásticos que ficam no depósito de rejeitos, assim como a cama de maravilha das baias de espera de pacientes injetados, também são recolhidas e depositadas nesses tambores. Para a determinação da função, para a padronização das atividades administradas, inicialmente nós pensamos no peso dos animais como característica zoométrica. No entanto, para melhorar o nosso R², nós verificamos que o padrão das raças eram variados. Então nós utilizamos o padrão das raças como referência zoométrica. Como eu havia dito anteriormente, cabe uma explicação sobre os animais de sangue morno e de sangue quente. Os animais de sangue morno são animais com metabolismo mais lento do que os animais de sangue quente. Para que o tempo de metabolismo seja o mesmo dos animais de sangue quente, os animais de sangue morno aquecem 20 minutos antes de serem administrados com radiofármaco. Isso faz com que o metabolismo deles aumente e o tempo de metabolização do radiofármaco seja igual ao dos animais de sangue quente. Há um consenso entre as clínicas parceiras da administração de 10 megabecquerel de radiofármaco por quilo de peso. Nós consideramos nessa pesquisa que um animal maior possui uma camada musculoadiposa mais proeminente. Logo, ele vai atenuar mais que o animal menos pesado. Além do mais, doses menores deixam o exame mais lento e, consequentemente, aumentam a taxa de dose dos IOEs. Na nossa função, nós permitimos que os animais fossem injetados com atividades individualizadas pelo peso, mas também manteve a atividade específica constante para todos esses pesos. O tempo de exame na nossa instalação é em média de 4 horas por animal, enquanto nas instalações parceiras é de 8 horas. Esse tempo de exame mais longo das clínicas parceiras é também devido ao decaimento do radionuclídeo dentro do animal durante o procedimento. Lembrando que a meia-vida do tecnésio é de 6 horas, o exame demora 8 horas, logo uma meia-vida e meia. Bom, para o conhecimento das taxas de dose que os indivíduos ocupacionalmente expostos estão sujeitos durante os procedimentos, tanto de cintilografia quanto de gerenciamento de rejeitos, foram realizadas radiometrias nas fases imediatas e tardias. Os resultados das fases imediata foram muito pouco conclusivos, pois a gente não tinha ainda o tempo de metabolização do radiofármaco. Logo, todo o material injetado no paciente ainda estava disperso no corpo do paciente. Também a instrumentação ela não foi capaz de discriminar as taxas de doses pelas raças dos animais, pelos animais, devido à dependência geométrica do instrumento. Já na fase tardia, quando o radiofármaco já foi fagocitado pelo retículo endotelial das células ósseas, aí sim nós pudemos verificar a diferença das taxas de dose entre os animais, entre as raças e discriminar por peso e também por posição. Já o estudo adicional que nós fizemos com relação à meia-vida efetiva do radiofármaco metildifosfonato, o MDP, as informações que nós obtivemos foi de que a meia-vida efetiva nos cavalos é a mesma meia-vida efetiva descrita pelo fabricante para humanos. Bom, então concluindo, o projeto contemplou todos os requisitos de proteção radiológica exigidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear para o Serviço de Medicina Nuclear Humano, a resistência mecânica da liga gabaritada das
barreiras absorvedoras aumentou em 4 vezes e reduziu a densidade em 19%. Os protocolos de radioproteção e cuidados do paciente foram implementados no Serviço de Medicina Nuclear e foram testados e aceitos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. A matriz para a atividade administrada conseguiu individualizar as doses prescritas, diminuindo para os animais mais leves e aumentando para os mais pesados. O conhecimento da radiometria das taxas de dose recebidas pelos IOEs permitiu a determinação das curvas de isodose para os procedimentos cintilográficos. E os resultados obtidos nessa pesquisa possibilitaram a implantação do primeiro serviço de medicina nuclear veterinário do Brasil e o primeiro serviço de medicina nuclear veterinário exclusivamente para equídeos da América Latina. Essa pesquisa também tornou-se referência, possibilitando a implantação de outros serviços de medicina nuclear no país e possibilitou também a Comissão Nacional de Energia Nuclear formatar a norma específica para a implantação e auditoria de serviços de medicina nuclear, a primeira norma específica de medicina nuclear veterinária do mundo. Bem, era isso. Eu espero ter conseguido no tempo ter explicado uma pesquisa que demorou mais de 4 anos e gostaria de agradecer a todos e à CPG pela oportunidade de apresentá-la.